Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. A todos os irmãos que neste momento estão nos acompanhando por essa live. Quero aqui louvar e engrandecer e exaltar o nome santo do Senhor, que mesmo em meio ao caos, em meio às tempestades, em meio às lutas, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem nos permitido a estar na presença de Deus. Ainda que muitos estão como que presos em suas casas, a palavra do Senhor nos diz que a palavra do Senhor ela não está presa e que ela é mais viva e eficaz do que qualquer espada de dois gumes e penetra entre a divisa do espírito e da alma. E hoje Deus ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Quero aqui estar louvando e agradecendo. Para quem não me conhece, sou evangelista e discípulo da Assembleia de Deus, Ministério aos Pés de Jesus, membro do pastor Ailson Alves dos Santos, presidente da Assembleia de Deus. Está aqui também nosso irmão evangelista Fábio, que já trouxe uma palavra aos nossos corações, presbítero Kennedy e missionária Elivane, esposa do pastor. Amém? Que Deus abençoe a cada um, continue aí, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nossas vidas neste momento. Vamos estar louvando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Louve a Deus aí da tua casa, amém? Abra sua boca, adore e glorifique o nome santo do Senhor, porque eu sei que Ele está te visitando, eu sei que Ele está indo de encontro ao seu coração. Não importa se a angústia está batendo, o desespero, se o medo chegou, nós servimos um Deus que é poderoso e pode todas as coisas, nenhum dos planos dele pode ser impedido para a sua vida, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Venho
2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que tem a sua Bíblia aí na sua casa, quiser estar acompanhando a leitura da palavra do Senhor, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João Marcos, capítulo de número 9 e o versículo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9 e o versículo 14. A cura de um menino endemoniado. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, e o versículo 14 está escrito assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma narrativa bíblica, a qual o João Marcos vem narrar. Quando Marcos escreve este evangelho, ele está escrevendo diretamente de Roma para os romanos. Para quem não conhece João Marcos, ele não foi discípulo de Jesus. João Marcos, ele era discípulo de Pedro. João Marcos estava na primeira viagem de Paulo. Na segunda viagem que Paulo fez, Paulo recusou levar João Marcos. Paulo rejeitou João Marcos, mas Barnabé, sendo primo de João Marcos, o abraçou e o levou com ele para continuar pregando o Evangelho. O Evangelho de Marcos é considerado um dos evangelhos sinóticos. O que é os evangelhos sinóticos? É um conjunto de palavra grega, aleluia, que significa ver conjuntamente. Por isso nós temos 4 evangelhos e 3 evangelhos sinóticos, sendo Marcos,
Aleluia, Mateus e Lucas, ou Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de Marcos, segundo os estudiosos, foi o primeiro livro a ser escrito, embora este fato não tenha um consenso unânime na sua maioria, mas os estudiosos, a maioria dos estudiosos crê que Marcos foi escrito antes dos outros evangelhos. Alguns estudiosos, como Barclay, considerava o Evangelho de Marcos o livro mais importante do mundo, visto que serviu de fonte para Lucas e Mateus. Aleluias! E é o primeiro relato da vida de Cristo que a humanidade conheceu desde que a humanidade conheceu. Dos 661 versículos que se encontra no livro de Marcos, aleluias, Mateus, ele reproduz 606, sobrando apenas 55 versículos. E Lucas, ele reproduz ou utiliza destes 55, 31 versículos. O resultado, aleluias, é que somente 24 versículos de Marcos que não são encontrados no Evangelho de Mateus ou Lucas. Isto prova que tanto Mateus como Lucas usaram o Evangelho de Marcos como fonte, aleluias, para escrever o Evangelho de Lucas e Mateus. Marcos, ele registra 18 milagres e apenas 4 palavras. E um dos milagres é este que nós lemos, que está aqui, a cura de um menino endemoniado. Aleluia, sabemos que Jesus, quando ele ia, aleluia, sair para fazer algo, para pregar a tua palavra, Jesus era alguém que antes de fazer alguma coisa, ele buscava a presença de Deus, ele orava, ele clamava, e em uma dessas orações ele convida Pedro, Tiago e João para subir ao monte, aleluia, mas quando Pedro, Tiago e João sobem ao monte com Jesus, eles não alcançam as alturas da espiritualidade, nem da intimidade com Deus, porque nós vamos ver nos versículos anteriores que Jesus é transfigurado. Ali nós vamos ver a transfiguração de Jesus no monte, que é denominado o Monte da Transfiguração, mas esse monte, ele tem alguns nomes, mas alguns estudiosos vão fazer que nada desse nome vão exceder ou, aleluia, mudar a soberania de Cristo, que foi transfigurado. E quando nós olhamos para a palavra de Jesus, nós vamos ver que Pedro, Tiago e João sobem com Jesus, mas eles não conseguem alcançar a espiritualidade, eles não conseguem alcançar a intimidade com Deus. Mas Jesus, ele é diferente. Jesus, ele sobe ao monte com o propósito de ter um encontro com o Pai. Jesus, ele sobe ao monte com o propósito de ter um encontro com Deus. E quando nós subimos ao monte para ter um encontro com Deus, você pode ter certeza que Deus nos responderá, que Deus tem resposta para a nossa vida, que Deus tem resposta para os nossos familiares, para os nossos entes queridos. Deus tem resposta neste momento. A mente dos discípulos estava confusa e o coração fechado. Eles estavam cercados por uma aurora de glória e luz, mas um véu lhes embaçava os olhos e tirava-lhes o entendimento. Nós vamos ver que quando Jesus, ele está ali no monte, quando ele foi transfigurado diante dos discípulos, as suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhuma bandeira no mundo seria capaz de branqueá-las. Ninguém poderia chegar ao nível da veste de Jesus, ninguém poderia lavar uma roupa como a roupa de Jesus resplandecia. Poderia ser o maior lavandeiro, poderia ser a maior lavandeira, poderia ser a melhor lavanderia, mas as vestes de Jesus resplandeceram de um branco resplandecente que ninguém conseguiria branqueá-la. Aleluias! E apareceram diante de Pedro, Tiago e João, Elias e Moisés. Os quais conversavam com Jesus. E ali o entendimento dos discípulos se fecham. E a Bíblia vai dizer que eles querem construir 3 tendas. Tinha quantas pessoas ali? Estava Moisés, Elias, Jesus, Pedro, Tiago e João. E eles pedem 3 tendas. Eles não têm o entendimento da soberania de Cristo. Eles comparam Cristo com Moisés e Elias. Mas 3 tendas era um para um. Era um para com Jesus, outro para com Elias, outro para com Moisés. Aleluia. Eles estavam ali pensando que aquele momento para eles era o último momento, que
ali seria uma alegria em estar, mas Deus ele vem mostrar diferente para os discípulos. Aleluias! Quando os discípulos pedem para construir uma tenda, a Bíblia vai dizer assim: desse jeito, e a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: esse é o meu filho amado, ouçam-no. Repetidamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significava ressuscitar dos mortos. Os discípulos eles guardaram para eles aqueles momentos e ficaram discutindo entre eles. Mas o nosso assunto aqui é sobre oração e sobre o jejum. O nosso assunto aqui hoje é que os discípulos não entenderam a soberania de Cristo e compararam Cristo com Moisés e Elias. Mas quando Jesus ele sobe ao monte, ele sobe com um propósito. E o propósito de Jesus, aleluia, é estar na presença de Deus. O propósito de Jesus é estar em constante oração com o Pai. A motivação de Jesus era estar com Deus. A motivação de Jesus para a oração era o oxigênio de sua alma. Tudo o seu ministério foi regado de intensa perseverança e oração. Aleluia! Antes de Jesus andar sobre as águas, Jesus orou. Antes de Jesus escolher quem seriam os seus apóstolos, Jesus orou. Jesus orou antes que Pedro desse a resposta: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus orou antes de ir para a cruz. Jesus orou quando estava na cruz. E hoje a Bíblia nos diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo pela minha e pela tua vida. Glória a Deus. E Jesus ele demonstra para os discípulos o quanto os discípulos deviam orar. Mas quando os discípulos iam com Jesus, a oração eles dormiam. Eles se apegavam no sono profundo. Meu Deus. Jesus ele está orando, mas em nenhum momento algum dos discípulos oram com ele. A Bíblia nos diz que eles se apegaram ao sono, que eles dormiram. Alguns estudiosos vão dizer que eles não sentiam a necessidade nem prazer na oração. Eles não tinham sede de Deus. Eles estão no monte a reboque, carregado por Jesus. Há muitos crentes hoje em dia que é carregado por um outro cristão. Há muitos crentes hoje em dia que não quer mais buscar a presença de Deus. Há muitos crentes hoje em dia que só vai para a presença de Deus se for a reboque. Há muita gente nesse momento que aleluia, que vive somente em adoração se eu estiver no templo. Aleluia, é um evangelho templocêntrico. É alguém que vive somente em adoração no templo, só ora no templo, só jejua, aleluia, quando vai pregar no templo. Mas este tempo é tempo de nós adorarmos a Jesus aonde nós estivermos, na nossa casa, e quando estivermos com nossos familiares, nós devemos buscar Jesus, porque Jesus nos dá esse ensinamento que a oração é o oxigênio para a nossa vida, para a nossa alma. E é isso que nós devemos buscar. E quando Jesus ele faz tudo isso, mostra para os discípulos, aleluia, que eles deveriam orar, porque Jesus ele seria, aleluia, entregue à morte. E os discípulos eles contemplam 4 milagres. Eles contemplam a transfiguração do rosto de Jesus, a aparição em glória de Moisés e Elias na nuvem luminosa que os envolveu, a voz do céu que trovejou. Lá estava o Deus Trino, lá estava Moisés e Elias, o maior legislador e o maior profeta. Apesar de Pedro e Tiago e João estarem envoltos num ambiente de milagres, faltou-lhes discernimento. Eles não discerniram a centralidade, aleluia, da pessoa de Cristo. Os discípulos estão cheios de emoção, mas vazios de entendimento. Querem construir tendas para ficar ali, querem igualar Jesus aos representantes da lei dos profetas. Andam com Cristo, mas não lhe dão a glória devida. Aonde Cristo não recebe a preeminência, a espiritualidade está fora de foco. Cristo ele tem que estar em preeminência na nossa vida. Cristo ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Cristo ele tem que estar em preeminência
ministério, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos, porque se Cristo não for a centralidade, a preeminência, a espiritualidade do cristão que vive dessa maneira está fora de foco. Glória a Deus. Ele precisa rever os seus conceitos. Ele precisa, aleluia, voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. O cristão, ele precisa voltar a buscar em oração. E é um momento de dificuldade que os cristãos e os brasileiros e aqueles de outras nações estão vivendo. É um momento onde nós devemos tomar todos os cuidados. Satanás, ele vai lançar a sua seta para derrubar muitos cristãos, a qual não tem uma vida de oração e não tem uma vida na presença de Deus. E não é diferente desse momento que nós lemos aqui. Quando Jesus, ele desce do monte da transfiguração, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam discutindo e tinha um homem que precisava de um socorro. Tinha um homem que tinha levado o seu filho para que os discípulos expulsassem aquele demônio. Aquele homem levou os seus filhos até os discípulos, mas os discípulos estavam ocupados discutindo. Talvez hoje no nosso meio, no meio evangélico, muita gente discute filosofia, muita gente discute, aleluia, sobre teologia, sobre coisas, aleluia, concernente à vida de Cristo, e esquecem de olhar para as pessoas que estão lá fora. A teologia sim é boa para nós estudarmos e conhecermos, a teologia é bom, mas se nós não tivermos cheio do Espírito Santo para curar as pessoas que estão lá fora, o conhecimento não vale de nada. Nós só temos o conhecimento, assim como Paulo, ele, aleluia, era hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja. A Bíblia vai dizer que Paulo estuda com um dos maiores doutores da época, mas faltava uma coisa para o apóstolo Paulo. Que faltava para o apóstolo Paulo? Cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo, a história de Paulo vai mudar, a situação de Paulo muda. Quando Paulo está subindo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no caminho de Damasco, um resplendor de luz diretamente do céu aparece para Paulo. Paulo cai de joelho. Jesus diz: tudo é para ti recalcitar contra os aguilhões, Paulo. Paulo entende a soberania de Cristo e pergunta: o que queres que eu faça? Jesus fala: Paulo, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. E Paulo está em jejum e oração. Depois desse momento que ele tem um encontro com Cristo, aí Cristo vai até Ananias, e Ananias vai e ora para Paulo. A Bíblia vai dizer que quando Ananias vai orar para Paulo, quando Ananias impõe as mãos sobre a cabeça de Paulo, a Bíblia diz que as escamas dos olhos de Paulo se caíram, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele que era perseguidor da igreja, pela lei, pela letra, conhecendo a Torá, o Pentateuco, conhecendo a Bíblia, os profetas, conhecendo os 39 livros das antigas alianças, conhecendo, aleluia, as 613 leis, talvez, aleluia, ele conhecia, mas ele não tinha o Espírito Santo, e ele achava que ele perseguindo os cristãos, ele fazia isso em nome de Cristo. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele que perseguia começa a pregar o amor, começa a implantar a igreja, um dos maiores implantadores de igreja. Sabemos que temos 27 livros no Novo Testamento, alguns teólogos dizem que não é livro, mas temos os livros aqui, temos aqui as escrituras, 13 cartas são do apóstolo Paulo, são hebreus, muitos dizem que são. Então a nossa vida não é diferente. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, as coisas têm que mudar. Quando nós temos um encontro verdadeiro contigo, as coisas começam a mudar. Independente da circunstância que nos rodeia, aleluia, se você tiver um encontro com Cristo, a sua vida vai mudar, a sua família vai ser abençoada, a sua casa vai ser abençoada, aleluia, todos à sua volta terão um encontro com Jesus, aleluia. E a Bíblia nos diz que o homem trouxe o filho dele, que estava com um espírito que o impedia de falar. E a Bíblia diz que aquele homem diz que onde o espírito o apanhasse, fazia com que este mesmo rangia os dentes, esfumava pela boca e ficava rígido. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele pergunta: o que vocês estão discutindo? Sobre o que vocês estão falando? E este homem, ele grita no meio da multidão. Ele chama: mestre, eu trouxe-te meu filho. Mas os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio. E os discípulos andavam com Jesus,
Os discípulos viram os milagres que Jesus fez, mas eles não oravam da maneira que Jesus orou. Ele não jejuava da maneira que Jesus jejuava. Jesus, ele nos traz o ensinamento de quanto nós temos que buscar, de quanto nós temos que clamar pela nossa nação, por aqueles que necessitam de algo da parte de Deus. Há muitas pessoas que necessitam neste momento da sua oração, do seu jejum. Há muitas pessoas que necessitam que você transmita a glória de Deus que há em ti para essas pessoas que estão à base de antidepressivos, que estão se encontrando, aleluia, num momento difícil da tua vida, estão com medo, o medo está oprimindo, Satanás está usando este momento para oprimir as pessoas, mas a Bíblia diz que você é a luz, que você é sal, para pregar, usar o meio, aleluia, da internet, usar o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp, para pregar a palavra do Senhor. E aquele homem, ele leva o teu filho até Jesus. E quando esse homem fala com Jesus, Jesus responde assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e este caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? O pai respondeu: desde a sua infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes. O pai do menino, ele não tem fé aqui. Ele pergunta: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude. Quantas vezes nós nos perguntamos para Jesus: Senhor, se tu podes fazer algo, ou ajude-nos, ó Pai. Se tu podes, mas não é se tu podes, é ter a certeza que Jesus pode todas as coisas e nenhum dos planos dele pode ser impedido. Nós temos que ter a certeza que Jesus está no controle da situação. Nós temos que ter a certeza que Jesus, ele, aleluia, ele pega todas as águas dos oceanos na palma de suas mãos. Nós temos que ter a certeza que a terra é o estado dos pés de Jesus. Ele está no controle de tudo, mas este pai não entendia. Aí Jesus, aleluia, Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. Mas antes de Jesus ele dizer isso, ele disse: se podes. Jesus, ele responde com outra pergunta para o pai daquele menino. Ele fala assim: se podes. Você está falando com Jesus. Você está falando com aquele que foi enviado, que desceu na terra, se despiu de toda a sua glória para se fazer homem, aleluia, para salvar, para libertar aqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos. Daí Jesus continua: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, aleluia, aquele que crê na palavra de Deus, aquele que busca, aquele que acredita que Deus é soberano, aquele que se entrega na presença de Deus para buscá-lo, para aceitá-lo como Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz no versículo 24 que o pai do menino diz assim, ó: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O pai do menino, ele entendeu que ele era incrédulo, mas a partir do momento que Jesus disse: tudo é possível ao que crê, o pai do menino clama a Jesus: me ajuda a vencer essa incredulidade. Talvez você perdeu a sua fé, talvez você perdeu, aleluia, a esperança, talvez você não tenha mais força para continuar, talvez o desespero tenha alcançado a tua vida, o teu coração, mas a palavra do Senhor está dizendo que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Talvez você tenha um ente querido num leito de hospital, talvez você tenha alguém que está dentro de uma cadeia, dentro de uma penitenciária, precisando das suas orações. Talvez tenha alguém na tua família que necessita de você neste momento. Talvez tenha alguém que está jogado no tráfico de droga. Talvez tenha alguém que está na criminalidade. Talvez tenha alguém aí que está com o coração endurecido e não sente mais a presença de Deus. Talvez tenha alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez o teu filho está na droga neste momento. Talvez os teus filhos estão na bebedice, na prostituição. Talvez a tua
filha saiu da presença do Senhor, mas Deus está dizendo esta noite para a tua vida, para a tua casa, que tudo é possível aquele que crê. Quando Jesus chega no ambiente, a história muda. Deixa Jesus entrar na sua casa esta noite, ainda que você esteja em desespero, ainda que você não veja uma luz no fim do túnel. Jesus é esta luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Glória a Deus. Jesus, Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele nos amou e nos trouxe, aleluia, nos tirando da terra e nos transportando para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que quando Jesus viu a multidão se achegando, se ajuntando, imediatamente Ele repreendeu o espírito, dizendo: espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu ordeno, o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu, aleluia, do menino. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Aqui está a centralidade desta mensagem. Por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus responde: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aleluia. Os discípulos que andaram com Jesus, que contemplaram os milagres que Jesus fez, eles não conseguiram expulsar. Ainda que Jesus levavam eles para a oração e eles dormiam, mas Jesus nos faz um convite para clamar em oração, para jejuar, para buscar neste momento a face do Senhor. Para todos aqueles que agora têm tempo, que não estão mais indo para os seus trabalhos, não podem mais sair de casa por um decreto, esse é o momento de você buscar pela sua família. Este é o momento de você se render aos pés de Jesus. Esse é o momento de você que tem o desejo de descer as águas, se batizar. Esse é o momento de você se entregar totalmente para Deus. Aleluia. Porque Deus pode fazer o impossível na sua vida. Glória a Deus. Deus fez o impossível na minha vida, na minha família. Deus fez o impossível na vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Mas os discípulos não conseguiram expulsar por falta de jejum e oração. Aleluia. Esse é o momento de nós clamarmos a Deus. Jesus, Ele expulsou aquele demônio. Jesus expulsou o espírito mudo e surdo daquele menino. Jesus, Ele fez aquilo que os discípulos não puderam fazer, porque Jesus estava na presença de Deus. Jesus estava na presença do Pai. E aquele menino, todos disseram que tiveram ele como morto, mas Jesus o tomou pela mão e o levantou e o colocou de pé. Talvez muitos estão julgando você como você, aleluia, ele está morto espiritual, mas Jesus, Ele quer te colocar de pé esta noite. Jesus, Ele quer te colocar de pé, porque nós sabemos que depois que os discípulos passaram por tudo isso, Jesus, Ele morre na cruz, Ele consuma o ato da cruz, Ele assunta ao céu e Ele diz para os discípulos: permanecerem, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos permanecem em Jerusalém, unânimes em oração. A Bíblia vai dizer que eles ficavam ali orando, esperando a promessa que viria sobre eles e que eles seriam cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que os milagres começaram a acontecer. A Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curava. A partir do momento que você for cheio do Espírito Santo, aonde você passar, pessoas serão curadas. Na sua família, pessoas serão curadas. No seu casamento vai dar certo. Os seus sonhos vão se realizar. E essa tempestade que está vindo, aleluia, ela vai passar. Porque Deus não perdeu o controle da situação. Deus está no comando. Deus vai trazer um avivamento. Deus vai trazer um renovo para esta nação. Deus vai trazer, aleluia, um renovo no mundo, no país, na governança. Para aqueles que estão no Senado, para aqueles que se encontram na política, Deus vai trazer, aleluia, um renovo. Mas muitos sofrerão por causa da sua iniquidade, por causa do teu pecado, por negar a fé. Aleluia. Mas você que nos escuta esta noite, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. Isso é só um tempo que Deus está tratando com alguns, mas você será guardado na presença de Deus. Se você se colocar diante dele,
aceitando-o como Senhor e Salvador da sua vida, aleluia. Deus tem um plano de salvação para a sua família. Aleluia, Jesus. Deus tem um plano de salvação para a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Vou colocar um hino. Louvado seja Peço que o teu você nome, medite nesse hino. Jesus. Aleluia, Jesus. Peço que você medite nesse hino. Glória a Deus. Aleluia. E entenda que Jesus é maior que Moisés e Elias. Jesus é maior que a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas apontaram para Glória a Jesus. Deus. Aleluia. O Pai corrigiu a teologia dos discípulos, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Jesus não pode ser confundido com o homem, ainda que com os mais ilustres. Ele é Deus e ele deve ser toda a devoção na espiritualidade, deve ser toda a nossa busca deve ser cristocêntrica, toda a nossa leitura bíblica deve ser cristocêntrica. Louve e adore ao Senhor. Quem tem um ente querido no leito de um hospital, queremos sobreviver em fase terminal, Jesus vai sanar as tuas feridas. Jesus vai tirar os teus medos. que ele não vai resistir. Só entendemos Marta e Maria, chame o mestre pra vir aqui. Oh, aleluia. Só Deus vai fazer milagres. Se coloque na posição Me dessa coloco na posição que debaixo da sua sombra, minha sombra tem a unção pra expulsar a enfermidade. Quando eu chegar no lugar e onde o ambiente estiver triste, todos possam se alegrar. A sombra de Pedro tinha unção. Quem chega no inferno sai ação. E não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela estava. Eu quero, Senhor, Você quer essa unção esta noite? Para ver o inferno em ação. Aleluia. Pede ao Senhor esta unção. Clame os seus joelhos aonde você estiver e clama a Deus esta noite. Porque o milagre vai se realizar na tua vida. Jesus vai curar, Jesus vai sarar, Jesus vai transformar porque Ele for a glória. Aleluia. Pede ao Senhor
Glória a Deus. Quero estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Louvar a Deus pela vida de cada um. Curva a sua cabeça onde você estiver. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, por este momento, Pai, por poder estar na Tua presença, ó Pai, por poder ministrar a Tua palavra, Senhor. Eu quero orar por cada um que estão nos lares neste momento, Pai, pedindo que o Senhor toque a cada coração, a cada vida, Senhor, repreendendo todo o mal, toda enfermidade, Senhor, cobrindo-os com Tua sombra, Senhor, e guardando debaixo de Tuas asas, porque o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em Tuas mãos entregamos todos os nossos sonhos e os nossos anseios, ó Pai. Pedimos que o Senhor resplandeça com a Tua glória sobre a vida de cada um dos Seus filhos, ó Pai. Abençoa os meus irmãos nos quatro cantos desta terra, e que tudo que venha a ser feito venha a ser para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.